Hoje eu quero conversar com você, que é da linha espírita kardecista. Você que frequenta Bezerra de Menezes, você que frequenta grupos espíritas Emmanuel, ou o grupo espírita André. Então tem vários grupos, tem o Matisse, Bezerra de Menezes, Emmanuel, tem outros grupos da Federação Espírita Brasileira. E alguém pode perguntar assim, mas Anderson, isso não se discute, religião não se discute. Olha, essa é uma questão de idiotas e nós não somos idiotas. Para isso existem religiões comparadas. E eu penso que o mundo gira, a roda gira, e gira através de ideias, de conversas, de diálogos, de discussão mesmo, mas não discussão tola, frívola, discussão no sentido pejorativo, de discutir, de contender, de brigar, de agredir. Não. Na minha cabeça, os termos discussão e troca de ideia tem a ver com evolução. E eu queria fazer uma pergunta sobre a questão do perispírito. E vocês sabem muito bem que nos grupos Bezerra de Menezes, pelo menos no Rio de Janeiro, há as manifestações dos perispíritos. Mas se você for reparar, existe um termo e textos bíblicos em que quando Cristo, porque o Jesus Cristo para os espíritas kardecistas de linha branca, de mesa branca ou de casa branca, Jesus é o nosso irmãozinho e ele é um ascendido, ele ascendeu e nós podemos ser como ele. A teologia ortodoxa cristã vai dizer que não, ele é filho de Maria, a Virgem, porque o Espírito Santo veio sobre ela e gerou nela, no ventre dela, o Filho de Deus. Ela é mãe dele, homem, mas ele é Deus, gerado pelo Espírito Santo, que o ressuscitou dentre os mortos. Logo, esta é a crença ortodoxa cristã. Mas veja, quando ele ressuscitou, ele ressuscita espiritualmente, na alma e no corpo. Ele se torna um corpo atômico, a ponto dele reestruturar os elétrons, os prótons, os átomos, e atravessar a parede e vencer aquilo que é a força mais terrível da Terra, que é aquilo que prende a gente aqui na Terra, né? Enfim, deixa eu me levantar aqui um pouquinho para a gente conversar melhor, que é a questão da gravidade. Se é que isso existe, porque isso é um conceito newtoniano, e Newton era um ocultista. Muito bem. Jesus Cristo, ele aparece depois de morto, ele ressuscita, ele aparece a discípulos que estavam escondidos com medo dos guardas judeus do templo e dos guardas romanos. Ele aparece, ele atravessa a parede, vira um corpo atômico, ele atravessa a parede, as portas, ele está ouvindo tudo, então ele está nos porões da alma humana, ouvindo tudo que acontece no universo. E se cumpre que ele volta a ser o ser vivente, a palavra viva. Porque até então ele era a palavra de Deus, mas agora ele vivendo, ele se torna a palavra viva. E ele então se torna não só onipresente, mas onisciente, que sabe de tudo, e onipotente. Ele pega Dídimo, Timóteo, e pergunta: Timóteo, toca aqui nas minhas mãos, ou nos punhos, que é o mais certo, porque senão rasgaria a mão, mas nos punhos, e toca aqui na minha costela. E veja, e aí Dídimo, Tomé, devia ter uns 13, 15 anos, fala: Senhor meu, Deus meu, agora acredito aí. Ele fala: por que você viste, você creste? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. É mais do que uma ideia de perispírito, porque ele come e bebe com eles. Em outras passagens ele não só come e bebe, como ele prepara o pão com o peixe, que era um alimento muito comum naquela época para eles, da culinária deles. Então você veja que há uma diferença da manifestação real do Cristo vivo. Ele promete nos dar este corpo glorificado, a vida eterna e a vida abundante. Então, um corpo glorificado, um corpo diferente, que atravessa dimensões, paredes, multiversos, planetas, que era o que os seres hiperbóreos, os seres antigos, antes do pré-dilúvio, por que não dizer aqueles continentes que afundaram, daqueles deuses que fugiram para a Índia, os hiperbóreos, os atlantes, eles tinham esses poderes, eram seres celestiais e perderam, porque foram expulsos da comunhão com Deus. E ele promete a nós, seres humanos, esta vida abundante, porque Jesus é o segundo Adão. Adão é o primeiro Messias que cai
na tentação, e Jesus vem como segundo Adão para resgatar o que se havia perdido. Logo, se Jesus sobe aos céus, nós subiremos. Se ele desce às mansões mais profundas, nós também desceremos, porque nós julgaremos a anjos. Está escrito. Então, a segunda coisa que eu queria perguntar é o seguinte, porque, veja, Paulo é o patrono do espiritismo kardecista, alguns assumem isso, assim como João Batista é o patrono da Igreja Católica Romana. Mas veja, Paulo teve com Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, naquela caverna, naquela montanha que fica lá na Arábia Saudita, não nesse Egito agora atual, isso é uma mentira. Mas veja, Paulo expulsa o espírito da feiticeira pitonisa, que era uma escrava que ficava no templo de Delos e de Delfos, uma escrava antiga, dos tempos antigos, que dava muito dinheiro aos seus senhores. É uma vidente, com os olhos vendados. Pensa na maior vidente que tem hoje no Brasil. Aquela vidente adivinhava muito mais. Paulo, pelo poder do Espírito Santo, repreendeu e disse: saia. Sempre repreendendo, porque ele aprendeu com Jesus. Jesus não disciplinava nem doutrinava espírito algum. Será que Jesus não se debateu com nenhum daqueles espíritos que ele tinha que ensinar, conversar e etc, etc? E ele sendo nosso mestre, ou seja, ele sempre expulsava, ele sempre repreendia, oprimia, ele espezinhava, atacava, a ponto do gadareno, que estava em Gadara, Decápolis, as 10 cidades helenizadas, gregas, falar: por que tu vieste nos perturbar antes do tempo, ó Filho do Deus Altíssimo? Fica a pergunta que eu faço para vocês. Eu vou fazer esse primeiro vídeo como Espiritismo, parte 1, e vou fazer a segunda parte como Espiritismo e Perispírito, parte 2. Comente aqui o que você acha, que você concorda ou discorda. Baixa, compartilha, segue o canal. Tá bom? Fica aqui o meu abraço. E vamos conversar, vamos dialogar, vamos conversar sobre isso. Sobre esse Cristo maravilhoso que nos trouxe a vida eterna e que nos salvou de coisas muito pesadas. E eu converso sobre isso aqui no canal. Então, de verdade, para você, o meu grande abraço. Tchau.